noite, gente. A gente está aqui agora fazendo uma transmissão ao vivo. Começamos um pouquinho antes, que é para ver se a gente vai conseguir compartilhar o PowerPoint que a gente mostrou. E antes disso a gente vai cantar um pouquinho para a gente se harmonizar. E aí eu vou pedindo a vocês, Ernesto e Abel, vai me dando ok se está acontecendo a transmissão direitinho. Eu tô com o computador e tô com o celular. Qualquer coisa, é só mandar um comentário aí, por favor. Tá bom? Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração. Divisa longe e quanta beleza. É a natureza sublime e perfeição. Não murmures tanto, vem enxugar o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração. Divisa longe e quanta beleza. É a natureza sublime e perfeição. Não murmure tanto, vem enxugar o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Vem comigo, venha logo, traga o seu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver.
Agora eu queria que vocês fizessem algum comentário para saber se está tudo certo, se está entrando no momento correto, para a gente poder fazer a página de abertura e a prece. Eu preciso de um ok de vocês, por favor. Não estou conseguindo ver. Tá tudo bem? Ah, que bom. A gente fica assim apreensivo, né? Então eu vou fazer a página. Eu vou fazer a página e a prece e depois a gente começa a compartilhar o vídeo, tá? A gente escolheu esse livro aqui, Convivendo com Você, de César Braga Said. E a página de abertura é Ver Além. Diante das situações que a vida lhe apresentar, seja na forma de problemas a serem resolvidos, dilemas inesperados, crises existenciais, alterações de humor, perda de entes queridos, tente ver um pouco mais além. Não se deixe abater e se apequenar diante dos desafios. Não se precipite ao emitir opiniões sobre pessoas que não conheça o suficiente. Tenha cuidado com sentenças inflexíveis, sem direito de qualquer recurso, réplica ou apelação. Tente não se deter exclusivamente nas oportunidades perdidas, percebendo as outras que a vida lhe apresenta. Problemas são desafios à nossa criatividade e não há quem não os tenha. Há criaturas que possuem uma saúde robusta, mas não recebem o afeto que gostariam. Outras têm um afeto, mas não conseguem recursos para comprar o necessário à própria subsistência. Muitas obtêm saúde, afeto e dinheiro, mas criam outras insatisfações que lhes consomem a paz, vivendo permanentemente insatisfeitas. Ver além implica recolher o melhor em tudo e em todos, principalmente diante das dificuldades e dos fracassos. É perfeitamente possível identificar flores em meio aos espinheiros. Deter-se nas características positivas de alguém quando todos tentam destacar apenas as negativas. Aprender os próprios erros, ao invés de somente chorar e lamentar. Prosseguir, apesar do cansaço e do desejo de parar. Vê além aquele que admite as próprias limitações e tenta diariamente superá-las. Quem abençoa o sol, agradece a chuva, bendiz o vento, admira a noite, reparte o pão, agasalha quem tem frio, percebendo em tudo a presença de Deus. Tente enxergar os fatos e as pessoas com os olhos da alma. Aguce os sentidos, perceba além deles, divisando as forças invisíveis que incessantemente conspiram a seu favor e em benefício da sua felicidade. E aí tem uma frase de Francisco de Assis: um simples raio de sol é suficiente para dissipar as sombras. Então eu vou pedir a vocês um pouco agora de silêncio íntimo, para a gente poder fazer a nossa prece. E enquanto isso, a gente vai tentando se harmonizar. Vamos imaginar a figura de Jesus, cada um do seu jeito, elevar o nosso pensamento e dizer assim: Jesus, Mestre de infinito amor e de misericórdia, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre e companheiro, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui. Mesmo que distantes fisicamente, estamos reunidos em Teu nome. Agradecemos a presença dos amigos espirituais em cada lar e que nós possamos ser envolvidos por eles para poder transmitir as Suas palavras através do Espiritismo. Agradecemos a oportunidade, hoje e sempre, que assim seja.
Agora a gente vai pedir um minutinho só que a gente vai compartilhar os slides e isso leva um tempinho para poder entrar aí na tela, tá? E aí, agora vocês vão só ouvir a minha voz. A gente vai ficar com as imagens, porque a gente acha que assim fica mais interessante. Todo mundo tá vendo aí direitinho? Pois bem, gente, a gente trouxe essa imagem aí bonita, né? São crianças. A gente trabalha com crianças, a gente é professora. E criança é isso aí. Cada um com seu sorriso, cada um com seu olhar, cada um com sua história. E eles são assim fantásticos, né? Eu amo trabalhar com crianças. E aí a gente escolheu um tema que tem a ver com as crianças. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Deixai vir a mim as criancinhas. São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Esse é um subitem do capítulo 8. Por que será que Jesus pediu que deixassem que as crianças viessem até ele? E aí a gente vai ler a passagem da Bíblia que fala exatamente esse texto. Ele diz o seguinte: apresentaram a Jesus então umas criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-lhes e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então Jesus recebeu essas crianças, né, com muito carinho, com muita dedicação, envolvendo-as. E no primeiro momento os discípulos, meio que querendo proteger Jesus, foram até rudes com as crianças. E ele disse: não, deixa as crianças chegarem aqui perto de mim. E ele disse: deixai aí que as criancinhas, e não as pensais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. E aí a gente ficou pensando, né? O que é se assemelhar a uma criança? O que será que é ser como uma criança? Porque Jesus diz aí que a gente só vai conseguir entrar nesse tal reino dos céus se a gente for parecido com as crianças. Mas crianças o quê? Pirracentas? Cheias de vontade? Desobedientes? Indisciplinadas? Será que são essas crianças que Jesus pediu que a gente se assemelhasse? Será que é com essa coisa que a criança tem? Porque a criança testa a gente, né? Ela faz pirraça, ela tem as vontades e tal. Será que são sobre esse prisma que Jesus falou para a gente se assemelhar com as crianças? E aí a gente tem que pensar um pouco sobre isso, sabe, gente? Porque a gente ainda é espírito no início da caminhada. A gente ainda é criança espiritual. A gente está começando. A gente está começando essa trajetória. Por isso que nós somos crianças espirituais.
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 8, item 3, os Espíritos dizem o seguinte pra gente, olha, aí que vem a comparação da gente ser como as crianças. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por isso Jesus toma a infância por emblema da pureza e da humildade. E aí a gente colocou essas duas fotos aí. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes criança tem um monte de brinquedo, né? A gente acha um brinquedo bonito, ou eles ganham de presente, mas a criança brinca com a caixa de sapato, é com a latinha, é com a tampa das panelas da mamãe. Quem é que nunca teve uma criança em casa que quando se deu conta, ela abriu o armário da cozinha e botou as panelas todas no chão, as tampas, e eles brincam com caixinhas. Eles são simples. Eles são humildes. Porque a criança ela quer brincar. Ela quer conviver. Ela quer estar com o outro. Então, a gente vê, e aí eu trouxe essa imagem aí, essa frase com essa imagem, da Grécia Antiga, em 582 a 497 antes de Cristo, Pitágoras já dizia pra gente: educai as crianças e não será preciso castigar os homens. Porque a gente sabe que a criança ainda está nesse início, né, de aprendizado. A criança está começando. Desculpa aí, gente, porque eu esbarrei aqui e o vídeo passou, foi, voltou, mas a gente vai devagar. E aí quando a gente fala da educação, será que é educação só da palavra? Será que é educação só da escola? E aí a gente faz esse silêncio mesmo. Porque quando o espírito ainda está nessa fase, né? Essa fase da criança, ele ainda tem condições de aprender coisas novas. E o muito importante é a gente educar através do nosso exemplo. Então a gente trouxe essa frase de Pitágoras, de 582 a 497 a.C., e depois a gente vai um pouco mais à frente. A gente vai para Piaget, que é um educador estudioso mesmo das crianças. A gente trouxe aí fotos de Piaget junto com as crianças trabalhando, e ele divide o estágio de desenvolvimento das crianças, né? De 0 a 2 anos, o sensório motor, que ele entende mais o mundo através das sensações e das ações, que é importante, né? Tem aquela fase que a criança acorda de madrugada, não quer dormir, começa a se dar conta do próprio corpinho. Aí já começa a educação. Isso segundo o Piaget. Depois de 2 até 7 anos, ele entende o mundo através da linguagem e das imagens mentais. Depois de 7 a 11 anos, ele entende o mundo através do pensamento lógico de categorias. E depois vem o operacional formal, 11 anos ou mais, né? Que é mais a parte científica do raciocínio. E Piaget, ele fez esses estudos lá pela década de 30, 50, porque ele nasceu em 1896 e ele viveu até 1980. Por que eu trouxe isso pra gente? Olha, Ju, mas o que tem a ver isso com o espiritismo, né? Porque segundo André Luiz, o espírito, no processo reencarnatório, até 7 anos é o período que ele vai completar a sua reencarnação totalmente. Então é nessa fase
que a gente precisa educá-los, formar bons hábitos. Agora, vejamos, né? Se até 7 anos, por que que a gente depois começa a meio que desvirtuar certas coisas? Até os 11, 12, aí há o acoplamento total mesmo do espírito ao corpo físico. E Jesus compara a gente com as crianças. Compara não, ele pede para que a gente seja como as crianças. Se a gente parar para observar as crianças, como é que é isso? Né? Como é que a criançada se relaciona? Como é que isso acontece? A gente que trabalha com criança direto, a gente observa muitas coisas interessantes. E aí vem a pergunta que eu coloco pra gente. Como conciliar o comportamento com o nosso cotidiano? Que a gente vira gente grande e começa a ter um monte de questões, né? Como é que isso funciona? E aí eu vou dizer para vocês, sabe? A gente fica sem saber muito bem continuar cultivando essa criança dentro da gente. Eu peguei essa imagem aí da internet, que eu achei bem interessante. Não deixe sua criança interior morrer. É ela que te salva e não te deixa pirar com as pressões da vida adulta. Isso aí é um cartazinho do Feliz Dia das Crianças, né? Porque a gente pode continuar tendo todas essas características boas que as crianças têm, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Não é a criança pirracenta, não é a criança cheia de vontade, não é a criança... Porque isso a gente vai trabalhando, né? Então vamos lá. Olha, será? Olha, foi isso que Jesus pediu pra gente. Jesus pediu para que a gente tenha alegria. Alegria. E aí eu trouxe essas imagens pra gente se encantar. Mesmo na simplicidade, mesmo enfermos, mesmo sendo diferentes. Olha o sorriso dessa criança, dessas crianças. Essa é uma das características que Jesus pede para que a gente conserve. Deixar que venham a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Céu de alegria, né, gente? Esse céu de dentro da gente. Tem um momento que a gente não tá legal, é fato. Mas que a gente não perca essa alegria de viver. E aí eu vou trazer mais uma característica. Olha a simplicidade. Olha a alegria dessas crianças brincando na chuva, o outro num carrinho ali com 4 empurrando ele. Olha o tamanho da alegria dessas crianças. Tem bens materiais ali, tem roupa de marca, tem... Não! E aí tem uma frase bacana nesses garotos aí que estão embaixo dessa folha de bananeira. As pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo, elas apenas fazem o melhor com tudo que têm. E a criança tem isso, ela tem essa particularidade. Você dá uma caixinha, você dá um brinquedo, você dá uma tampinha, você... a gente oferece alguma coisa para elas e elas fazem daquilo um brinquedo. Com o simples, a simplicidade. Olha essa molecada brincando nesse tronco de árvore. O que que tem ali de valor?
material. Esse outro no balanço, uma corda, um pedaço de pano. Quem já brincou de balanço sabe do que a gente está falando, né? Simples. Simples, simples, simples. E estão felizes. Eles estão felizes. Então Jesus pede para a gente a alegria, a simplicidade, sem preconceitos. E aí eu vou contar para vocês que eu sou professora de escola pública e a gente vem vivendo um momento de inclusão, né? E isso que vocês estão vendo aí na foto, a criança com síndrome de Down, o cadeirante, o menino que quer ser bailarino, as crianças cuidam das outras de uma maneira belíssima. Eles brincam juntos, eles incluem com facilidade e a gente tem aprendido muito com eles. E eu trouxe para vocês esse caso aí, não sei se vocês conhecem esses dois garotos simpáticos. Jacques é um menino branco e Red, seu amigo, é um negro. Mas a única diferença que eles enxergam de um para o outro, sabe o que é, gente? É o cabelo. Jacques chegou em casa e falou para a mãe dele: Mãe, eu quero cortar o meu cabelo para ficar igualzinho o meu amigo. E a mãe falou: Você quer cortar? É, eu quero raspar. Eu quero ficar igual ao meu amigo. Jacques não via a cor. Para ele ficar igual ao amigo, o Red, era só raspar a cabeça. É disso que Jesus fala pra gente. É dessa alegria, dessa pureza, dessa simplicidade que ele fala pra gente. Que a criança tem, são espíritos encarnados e que tem essa fase, são espíritos com história, com questões, com um monte de coisa que já aconteceu nessa eternidade, mas que nesse período da infância conseguem viver o mais belo da vida. E aí Jesus compara a gente e pede para que a gente seja parecido com eles. É disso que Jesus está falando. Jesus também pede isso aí, ó, para que a gente não tenha tanto melindre. E aí eu estava mostrando o estudo aqui pro meu filho, ele falou assim: Mãe, o que é melindre, hein? Tem uma definição assim, bem clara. Eu falei: Poxa, eu vou ver. E aí achei muito interessante que o dicionário trouxe para mim a seguinte definição, que melindre é uma disposição para se ressentir e para se ofender. A gente, conforme vai ficando adulto, né? A gente se melinda muito facilmente quando alguém não diz aquilo que a gente quer ouvir, ou quando alguém diz e a gente se sente ofendido. A gente se sente, ele diz que é uma disposição do ser humano para se sentir ofendido e para se sentir ressentido. E aí a gente para de falar com um amigo, e aí a gente deixa de ir na casa espírita porque alguém falou alguma coisa que a gente não gostou. Agora vê essas duas imagens, né? O menino tá lá triste, o que a menina vai? Ah lá, foi lá, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. O outro tá ali conversando com o adulto. A criança é assim. A criança ela tem a facilidade de perdoar. A gente vê isso muito na escola. Que às vezes eles estão brincando na hora do recreio e tal, aí
um agride o outro por qualquer motivo, por uma bola, aí vem para perto da gente e fala, ai, tia Jo, poxa. Aí eu coloco os dois assim, as duas crianças, e falo assim, olha, se vocês resolverem a questão, vocês vão voltar pro recreio. Se vocês não resolverem, a gente vai ter que conversar. Gente, é muito rápido. A criança, ela perdoa com muita facilidade. Rapidamente, um diz pro outro, vamos perdoar, foi sem querer e tal, vamos brincar. E aí chega perto de mim e fala assim, a gente já resolveu. Aí eu falo, já resolveu o quê? Não, a gente já se perdoou, tia Jo, tá tudo certo, a gente pode brincar? E eles vão brincar. E eles vão brincar e eles vão ser felizes, sem ressentimento, sem melindre, já saem de mão dada. É disso. É disso que Jesus fala. É desses sentimentos que a gente vai criando uma crosta, sei lá, né? A gente vai construindo umas posturas que impedem que a gente seja mais feliz, né? E a esperança? Quando a gente é criança, a gente fala assim, ai, quero ficar gente grande para poder fazer tudo que eu quero. E a gente deposita nas crianças o futuro. A gente sempre fala, aí está o futuro da nação, aí está o futuro, aí tá o... E eles também sentem isso. Eles sonham com um mundo melhor. O rostinho desse menino diz bem sobre isso, ele pensando sobre todas essas coisas. Imaginem agora, nesse período, gente, e que essas crianças estão em casa, não estão podendo ir para a escola. Às vezes a gente vai na escola por qualquer motivo, assim, da parte administrativa, e os responsáveis ligam e dizem que querem muito que a escola retorne, porque eles sentem falta do convívio, do contato com os amigos, do contato com as professoras, de correr, de brincar, de estudar. Então, esse momento que a gente está vivendo tem trazido muitas reflexões. A gente sabe que está difícil, mas a gente tem aprendido tanto. E essas crianças têm trazido muitos ensinamentos para a gente. A gente precisa correr atrás de tentar ser um pouco mais criança dentro de todas essas coisas que a gente vem falando, sabe? A gente sabe que a criança, ela tem essa pureza de sentimento. A gente encontra alguns que emperram um pouquinho, mas aí a gente pergunta, mas por quê? Ah, porque lá em casa ninguém perdoa ninguém mesmo não, tia. Mas a gente conversa, a gente fala e eles vão. Agora, por que a gente cresce e a gente fica tão turrão? A gente fica tão dono da verdade? A gente acha que a gente sabe de tudo depois que a gente vira gente grande? E a gente acha que a gente virou gente grande e a gente escuta essa frase de Jesus para que a gente seja como as crianças. Como que é isso? E aí eu vou perguntar de novo, por que é que Jesus pediu para que a gente fosse como essas crianças? Para que a gente tenha esperança. E o que é esperança? É uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos. O sentido de crença deste sentimento aproxima muito dos significados atribuídos à fé. E isso é só a criança que tem que ter esperança? A gente precisa ter esperança. Mas, Jô, como é que a gente vai ter esperança diante desses fatos que estão acontecendo? E aí eu coloquei bem a imagem do Covid, né? Do vírus. E toda essa situação de pobreza.
de guerra. Porque com essa situação do Covid-19, todas essas questões saltaram de uma maneira tão grande, elas sempre estiveram lá. Mas cada um estava no seu canto, né? E agora é o seguinte, se a gente não tem saneamento básico, se a gente não lava as mãos, como é que a gente vai fazer com que esse mundo evolua, que ele cresça? Ai, João, mas essas imagens são tão chocantes. Eu sei, gente, mas eu precisava fazer isso. Porque isso sempre esteve lá. Sempre. E agora a gente precisa fazer alguma coisa, cada um no seu jeito, para que essa situação se modifique. Todos nós precisamos fazer alguma coisa. Então a gente teve que sair dessa zona de conforto, se é assim que a gente pode dizer, e se movimentar. E o Espiritismo diz pra gente desde sempre: movimentem-se, façam. E muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. A gente precisa entender que às vezes um pequeno gesto, uma pequena atitude, a gente pode mudar a nossa vida toda. Um não que a gente diz, um sim que a gente diz, é capaz de mudar toda a nossa trajetória. Agora, e a gente tem a ferramenta, nós temos a ferramenta que são os ensinamentos de Jesus. E agora os ensinamentos de Jesus com o Espiritismo, esses ensinamentos voltaram de uma maneira ainda mais clara para que a gente tente ser como as crianças. Olha o movimento. Olha o movimento que a gente precisa fazer. E que coisa boa. Como que a gente tem que ser grato por tudo isso que a gente recebe. E aí eu peguei uma frase, gente. Na verdade, um pequeno textinho aqui que diz o seguinte, olha, que é preciso ter esperança. Mas como diante de tudo que a gente está acontecendo, a gente tem que ter esperança? Tem. E aí ele diz assim, é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. E aí ele continua: esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro modo. Quando eu li isso aqui, eu vi as crianças perfeitamente. Porque quando a gente propõe alguma coisa para a criança, ela levanta, ela vai atrás, ela quer construir, ela não desiste, ela quer ficar com os outros. Se a gente reparar, se a gente sair de casa com uma criança, seja um sobrinho, seja um filho, seja um neto, você sai com aquela criança sozinha de casa. E aí você vai para uma festa. Ele não conhece ninguém, mas lá tem um monte de criança. Rapidamente eles se juntam, eles brincam, eles riem, eles brigam, eles fazem as pazes e eles caminham. Então, é nesse sentido que Jesus pede para que a gente seja como as crianças. E aí eu volto nesse slide. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. Parece que são insignificantes, mas não são. E a criança, ela ensina isso pra gente o tempo todo. E aí
trouxe essa imagem com todas essas engrenagens, mas são engrenagens de cores diferentes, balõezinhos são diferentes, as pessoas são diferentes. Quando a gente cresce, né, que a gente vira adulto, a gente fica assim. Muitos pensamentos, a gente tem muitas certezas, a gente tem muitas verdades. A gente é exatamente essa imagem. E aí a gente volta na criança, porque a gente vai e volta. Piaget diz pra gente que a criança, aos 7 anos, ela está na fase dos porquês. Ela pergunta, ela quer saber por quê, mas por quê, mas por quê? E aí eu vou perguntar, e por que é que a gente para com os porquês? Por que que a gente agora só tem afirmações? A gente acha que a gente sabe de tudo. E aí a gente volta para a doutrina, volta para o Espiritismo, o livro das perguntas, o livro dos espíritos. Isso é muito bonito, gente. É uma religião, uma ciência, uma filosofia do questionamento, das perguntas. Ninguém é dono de verdade absoluta. É uma religião, é uma doutrina que faz com que a gente pense, com que a gente argumente, com que a gente não perca essa criança questionadora. É uma religião espetacular que faz com que a gente estude, com que a gente vá atrás. Isso é que faz com que o mundo se movimente, que faz com que a gente seja melhor. Mais uma vez, a gente volta lá na fase da criança, criança com 8 anos que pergunta por quê, por quê, por quê, por quê? E depois a gente perde isso. São essas características das crianças que Jesus pede para que a gente não perca. Então, o quanto que é importante a gente continuar perguntando. Eu vou dizer para vocês, a gente tem feito estudos online. Para quem não sabe, é só entrar aí na página da CF e vocês verão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no domingo eu tenho participado de encontro de mocidade, para quem tem jovens aí em casa. Gente, é espetacular. A juventude que está aí, que está perguntando, que quer saber, que está estudando o espiritismo com seriedade. A gente aprende com eles também. E isso é uma característica da doutrina que faz com que a gente seja melhor. Que bom isso! Que bom isso! Então a gente precisa ser grato. E aí eu trouxe essa frase aí pra gente. Se a gente registrasse dia a dia os benefícios de que somos objetos, sem os havermos perdidos, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. E aí eu coloquei essas imagens aí dos sentidos, porque são benesses que a gente tem todos os dias, mas como a gente acorda todo dia, abre os olhos e vê, e escuta, e sente o olfato, e sorri, e fala, e a gente, isso, as coisas passam desapercebidas. Então, a gente precisa fazer esse exercício. A criança, ela se encanta com tudo. Se a gente traz alguma coisa de diferente, e às vezes com uma coisa mais simples, elas estão felizes. Então a gente precisa registrar. A gente mora num lugar belíssimo. Eu sempre falo isso nos estudos. De manhã,
Se a gente chegar na janela e ver o dia nascer, é uma coisa mais linda. Tem uma estrela que brilha muito, de 5 às 6 horas da manhã. Ela é linda. A gente não pode perder essa sensibilidade que a gente tinha quando a gente era criança e a gente estava descobrindo o mundo. Porque senão a gente passa por essa praia lindíssima que a gente tem aqui e a gente não se dá conta. E a gente vai ver o buraco que tem na rua. A gente tem que ver o buraco que tem na rua, é fato. Mas a gente tem muita coisa para agradecer. Então, é o seguinte, quando tudo está bem, tendemos a nos esquecer do agradecimento. A gente precisa exercitar o agradecimento. A criança, nem sempre ela fala obrigada. Ah, obrigada, não. Mas a alegria que ela transmite pra gente, quando a gente consegue trazer alguma coisa de bom para elas, a felicidade estampada no rosto, o bom convívio. Se a gente faz um agradinho uma criança, ela vai sorrir para você, ela vai te abraçar, ela é sincera. Então a gente sempre vai voltar nessa coisa de que a gente seja como a criança. E aí a gente trouxe essa frase aí pra gente pensar. Todas as vezes que eu vejo essa frase na internet, eu paro para pensar. Não são as pessoas felizes que são gratas. São as pessoas gratas que são felizes. Porque tem gente que tem tudo. E a gente viu aqui na página de abertura, dizia aqui o seguinte, ó. Há criaturas que possuem uma saúde robusta, mas não recebem o afeto que gostariam. Outras têm o afeto, mas não conseguem recursos para comprar o necessário à própria subsistência. E aí ele termina: muitas obtêm saúde, afeto, dinheiro, mas criam outras insatisfações que lhes consomem a paz, vivendo permanentemente insatisfeitas. Como que é isso, né? Por que é que a gente insiste nessas coisas? Atualmente, gente, a gente está tendo muitos motivos, né, assim, para a gente ficar triste. Se a gente fica muito vendo a TV, as notícias desses desencarnes coletivos em várias situações, é com Covid, é com alguma coisa que explodiu não sei aonde, a barreira que caiu ali, a chuva que, né, os hospitais numa situação complicada. A gente tem motivos para de vez em quando, né, ficar para baixo e tal. Mas a gente tem muita coisa para agradecer também. E aí a gente lembra daquela imagem que eu botei lá atrás, da criança numa situação de miséria material, mas com um sorriso. Mesmo numa situação de não ter nada materialmente, elas brincam juntos. Elas brigam e elas fazem as pazes imediatamente. Às vezes a gente fica por anos sem falar com alguém, sem pedir perdão, num orgulho absurdo. Ah, João, mas é difícil, a pessoa foi muito dura comigo, foi muito cruel. Aí a gente volta aqui no pensamento de Jesus, que a gente seja como as crianças. As crianças, elas perdoam rapidamente. Então, a gente tem que amadurecer, é fato, mas esses sentimentos que fazem da gente espíritos melhores, porque a gente está numa escala
de crescimento, de evolução, esse exercício da alegria, do perdão, da simplicidade, do convívio, do não preconceito. O não preconceito. Isso é muito sério. A gente tem vivido momentos são esses dois lados, né? Então que a gente seja feliz dentro das nossas possibilidades. No dia que a gente estiver triste, a gente fica triste, mas logo a gente precisa reagir e sair desse lugar e procura a casa espírita, lê uma página, ouve uma música. Bota uma música para criança. A gente vê rapidinho eles saem da situação deles de tristeza e vão dançar. A gente vê muito isso na escola. Então, o que a gente queria trazer para vocês nesse sentido era isso. Ele diz aqui que a gente festeja a vida, que a gente pode passar horas elencando os valores das crianças perante as situações do mundo. São muitas situações, gente. A gente precisava meditar muito. A vida tem muita coisa boa. E o dia que a gente estiver um pouco triste, vocês já viram os vídeos da internet? Os vídeos da internet mais engraçados, mais divertidos, mais alto astral, são os vídeos que tem as crianças. Adoro ver. É criança e são os bichinhos, né? Que sempre trazem alegria pra gente. Então que a gente fique com essa mensagem de Jesus, que a gente lembre desse pedido que ele fez, para que a gente tem que ser como as crianças, com esperança, com fé, com alegria, com simplicidade, com amizade, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa ser melhor do que a gente já foi. Então eu queria agradecer ao Ernesto, à CF por essa oportunidade de estudo, porque antes da gente fazer estudo para todo mundo, a gente faz pra gente, sabe? E eu vou dizer para vocês que atualmente, quando eu vou à escola, é muito difícil entrar naquela escola e não ter aquela criançada gritando, correndo, sorrindo, pulando, porque essa alegria que contagia, que as crianças fazem, que é uma alegria sincera, faz uma diferença enorme na vida da gente, viu? Que sejamos crianças no sentido mais puro da palavra, para que a gente consiga encontrar o céu, mas é esse céu de dentro, o céu interior, para que a gente possa ser mais feliz. Muito obrigada a vocês, viu? Por tudo. Agora a gente vai tirar a tela para a gente pedir só um minutinho a vocês. A gente vai parar o compartilhamento. Aqui está dizendo para mim que a gente está tendo um problema para reproduzir o vídeo. Eu vou cantar uma música para vocês que fala dessa questão da criança. A música diz o seguinte: meu filho pegou o violão aqui, mas eu vou cantar sem violão. É assim: um dia
Eu sei, o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, sorrir, pensar num mundo bom é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então que venham até nós as crianças, que venham até nós esse mundo melhor, que a gente possa cantar, sorrir, pensar num mundo bom e ser uma criancinha, brincar de ser feliz. A gente agradece a vocês. Vamos pedir que todos dos seus lares, das suas casas espíritas, lá da CF, que a gente pare nesse momento. Mais uma vez vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos envolveram, a nós encarnados e desencarnados. Diante de tanta situação, Senhor, nós pedimos a sua proteção. Proteção para todos aqueles que estão passando pelo luto, pela passagem dos seus familiares ao mundo espiritual. Conforte o coração de todos eles, Jesus. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, a trabalho ou na situação de doente, que eles também possam receber as luzes do mais alto. Abençoe aqueles, Senhor, que sofrem dores morais, depressão, tristeza. Que eles possam enxergar numa criança, no sorriso de uma criança, a esperança e a alegria de viver. Que nós possamos ouvir os seus mandamentos, os seus recados, os seus ensinamentos e possamos fazer o esforço. Nós possamos ser alegres como as crianças, prontos a aprender, prontos a questionar, para que possamos crescer enquanto espíritos, porque ainda somos crianças espirituais. Gratidão, Senhor, por esse momento, e que nós possamos estar contigo, porque guardamos a certeza de que sempre estás conosco. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente, pela paciência e por tudo. Viu? Papai do Céu abençoe vocês. Um beijinho e tchau.